Bem, pessoal, aqui quem fala é o Guilherme Carvalhal. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos em que estamos falando sobre a Guerra dos 30 Anos. Então, você que tem acompanhado o nosso conteúdo, tem gostado, curte aí, e se não se inscreveu ainda, se inscreve para estar acompanhando sempre o nosso conteúdo aqui, tá ok? Então, pessoal, como eu falei nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo eu falei sobre o preâmbulo da Guerra dos 30 Anos, as condições da Europa que desencadearam essa guerra, e no segundo vídeo eu falei sobre a guerra em si. Agora, nesse terceiro vídeo, eu vou falar sobre as consequências da Guerra dos 30 Anos sobre a Europa. Bem, como a gente já viu no vídeo anterior, o principal vencedor da Guerra dos 30 Anos foi a França. Após essa guerra, a França saiu como a grande nação europeia, o maior poderio militar, o país mais influente politicamente dentro da Europa, e isso se consolida também com o fortalecimento da cultura francesa dentro da Europa. O francês se torna a língua principal das relações internacionais, a língua mais culta, que gera as relações internacionais, como o inglês é nos nossos dias de hoje. E a literatura francesa, o teatro francês, os hábitos franceses, isso tudo vai se tornar influente nos demais países. E juntamente a esse poderio europeu, logo após a Guerra dos 30 Anos, ocorre a ascensão ao poder de Luís XIV, né, que é conhecido como Rei Sol, que é o primeiro passo para o absolutismo europeu. O Luís XIV ele se torna um monarca muito poderoso, ele inicia um processo de centralização política na França, os poderes que eram abaixo dele começam a chamar para si, absorver para si, ele não faz tanto uso das instituições parlamentares, de conselhos, de estados gerais, ele toma as decisões por si só e acaba se tornando uma figura politicamente muito forte. E esse modelo acabou se espalhando pela Europa, dando origem àquilo que costuma ser chamado de absolutismo europeu, absolutismo monárquico na Europa. Os dois maiores perdedores foram a Espanha e o Império Habsburgo. A Espanha saiu falida dessa guerra, ela tinha sido o maior poderio político da Europa no século XVI. E agora, após essa guerra, perdia esse status de grande nação europeia. E isso vai ter consequências até mesmo no Brasil, porque durante a Guerra dos 30 Anos ocorreu o processo de emancipação de Portugal. Portugal, desde 1580, devido à ausência de um sucessor ao trono, acabou sendo absorvido pela Espanha. Em 1640 ocorreu uma batalha, uma guerra entre Portugal e Espanha. Portugal conseguiu novamente a sua emancipação. Ou seja, a Espanha enfrentou uma guerra interna enquanto estava numa guerra externa contra a França e seus aliados. E além dessa guerra com Portugal, Espanha enfrentou também uma revolta na Catalunha. E a gente pode imaginar, obviamente, as consequências disso para o Brasil pela soberania portuguesa. Isso diretamente influenciou também no Brasil. Outra consequência que a gente pode imaginar para a Espanha foi a descentralização que ocorreu devido às perdas desse país da guerra. Isso influenciou diretamente na América Latina. Com essa queda do poder da Espanha, houve um redesenho no mapa político da América Latina. As regiões ganharam um pouco mais de autonomia e começou a ser definido as divisões que correspondem mais ou menos a como a gente conhece
os países da América Latina atualmente, né? Colômbia, Venezuela, Peru. Então, a Guerra dos 30 Anos deu um pequeno passo no processo de descentralização e de definição dos aspectos territoriais da América Latina que definiriam como são esses países hoje em dia e também dando um passo para o processo de dependência que ocorreria aí cerca de 170 anos depois da Guerra dos 30 Anos. Entre os Habsburgo, a derrota fez com que o Império perdesse o seu poder. Ele teve perdas territoriais. A França conquistou territórios ali na divisa entre os dois países, a região de Alsácia e Lorena, e a Suécia conquistou territórios ao norte do Império. No aspecto religioso, que foi o estopim da guerra, a gente pode dizer que ocorreu um processo de tolerância dentro do Império Habsburgo. O próprio imperador saiu enfraquecido politicamente, militarmente. Com isso, a sua capacidade de conseguir impor seus desejos foi reduzido. Alguns principados que fazem parte do Império se tornaram protegidos da Suécia ou da França. Então, com isso, o imperador não poderia, né, influenciar nos aspectos religiosos, e muitos aspectos de origem econômica e social também influenciaram. Por exemplo, imagine que um príncipe católico esteja com seu país derrotado, destruído por causa da guerra. Então ele não poderia, por exemplo, se dar ao luxo de expulsar os protestantes numa época que ele precisa se reconstruir. Então, muitas religiões diferentes foram aceitas independentemente de qual fosse a religião do príncipe. Conforme a gente tinha visto nos vídeos anteriores, né, deveria haver uma religião abaixo de uma coroa, ou seja, se o príncipe fosse católico, seus súditos deveriam ser católicos. Se o príncipe fosse protestante, os seus súditos deveriam ser protestantes. E até mesmo os judeus foram aceitos nesse movimento de reconstrução, sendo que os judeus, para a época, eram considerados párias dentro da Europa. No aspecto religioso, a gente precisa levar em consideração também uma mudança que se deu tanto no campo religioso, tanto no campo político, que foi a ausência do papado nas negociações da Paz de Westfália. Como é de comum conhecimento, o poder papal, o poder religioso, era muito forte para a consolidação das monarquias. O rei, para ter a sua legitimidade, precisava ser legitimado pelo Papa. E com a Paz de Westfália, que deu fim à Guerra dos 30 Anos, a gente acaba tendo um processo de negociação entre vários países, um processo que deu fim à maior guerra do século XVII na Europa, sem que o poder papal participasse. Ou seja, a gente então tem um primeiro passo para relações entre as nações que não estavam sobre a definição da figura do Papa. A gente pode pensar, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha por volta de 1500, e ele foi validado pelo Papa. Então, o Papa tinha um poder de mediador, de garantidor de poder entre as nações muito grande. E a partir da Guerra dos 30 Anos, esse poder não existe mais. Então, a gente teria um primeiro passo para um processo de secularização da política europeia e das relações entre as nações. Nesse aspecto, a gente pode frisar o absolutismo francês, porque o rei Luís XIV ele também afasta essa figura do Papa para legitimar a sua hegemonia. Ele ainda utiliza a simbologia de ser um representante de Deus, porém ele afasta a legitimação do seu poder real através da figura do Papa. E isso é uma novidade dentro da política europeia. Então, a gente
pode começar a imaginar que a partir da Guerra dos 30 Anos a gente tem um processo de secularização da Europa. Não é uma secularização imediata, é um longo processo que vai se consolidar séculos depois. Porém, é um primeiro passo para uma mudança de um modelo de hegemonia que existia também há muito tempo. As relações que eram embasadas pelo Papa vão passar a ser embasadas de outra forma, de outras maneiras. A gente pode pensar, por exemplo, no século XIX, quando começam a surgir o formato das nações como nós conhecemos hoje, ele vai se embasar em outros modelos. Por exemplo, pela questão do nacionalismo. O que vai fazer a Itália no século XIX? O fato dela ser habitada por italianos. Se a gente pensar no século XVI, territórios da Itália pertenciam à Espanha. Ou seja, você tinha italianos e espanhóis como súditos do rei da Espanha. Então, a gente tem um processo de mudança na consolidação da figura dos países que a longo prazo vai configurar o mundo como a gente conhece hoje. Então, pessoal, o que fica assim, de ideia principal desses 3 vídeos sobre a Guerra dos 30 Anos é a gente entender a mudança política que ocorreu na época, a decadência da Espanha, a decadência do Império Sacro-Romano, Germânico, e a ascensão da França como a grande nação europeia. Juntamente a isso, a redução do poder do Papa nas relações entre as nações e um primeiro passo de tolerância religiosa, que ao longo do tempo vai se tornar até uma questão de legislação, de Estado laico, de liberdade religiosa e tudo mais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu comentário, caso você tenha alguma dúvida, alguma crítica, algo a acrescentar, e agradeço a atenção de todos.